Na manhã em que uma anciã da nação Passamaquoddy me disse que seu povo se encontrava com gigantes da floresta há gerações, presumi que ela estava me testando, ou talvez tentando me assustar para longe do que quer que estivesse acontecendo naqueles bosques. Mas as coisas que ela revelou sobre essas criaturas, sua existência, seus territórios e sua necessidade desesperada de segredo, me levariam a um confronto para o qual anos de treinamento em áreas selvagens nunca haviam me preparado. Meu nome é Maya Brennan e por 14 anos trabalhei como técnica de levantamento de campo em áreas remotas para o Serviço Florestal do Maine. Meu trabalho era a antítese do mistério. Era uma disciplina de medição e observação. Ele me levou por milhares de acres de florestas do norte, mapeando condições de trilhas, documentando mudanças ambientais e sinalizando perigos potenciais para o público. Era um trabalho preciso e metódico que combinava perfeitamente com meu temperamento. Medir a erosão na trilha do riacho Catardin, fotografar os danos do gelo no Parque Estadual Baxter, arquivar o relatório. Nada de misterioso, nada de sobrenatural. Apenas pinheiros, afloramentos de granito e o alce ocasional que assustava os campistas de fim de semana. O mundo era uma coleção de fatos observáveis e a floresta era um livro didático que eu sabia ler. Tudo isso mudou em setembro de 1994, quando tudo o que eu acreditava sobre essas florestas se despedaçou completamente. Começou em uma terça-feira, no escritório de campo regional em Jackman, Maine, uma pequena cidade madeireira perto da fronteira canadense, onde a floresta se estendia ininterrupta por quilômetros em todas as direções. Eu tinha dirigido meu veículo de serviço, uma Ford Ranger de 1991, verde escura, com o emblema do Serviço Florestal do Maine pintado na porta, seus amortecedores gemendo nos últimos quilômetros de estrada de cascalho. Eu não esperava nada mais do que outra semana padrão de avaliações no interior. Em vez disso, encontrei minha supervisora, Helen Ridgway, do lado de fora de seu escritório, com uma expressão que eu nunca tinha visto nos meus 12 anos trabalhando sob sua direção. Helen era uma mulher esculpida no mesmo granito das montanhas do Maine, prática, imperturbável e imune a exageros. Hoje, ela parecia agitada. "Maya, graças a Deus que você chegou cedo", disse ela, gesticulando para que eu entrasse com uma urgência incomum. Seu escritório, geralmente um bastião de calma organizada, parecia tenso. Mapas estavam espalhados por sua mesa em uma camada caótica. "Algo estranho está acontecendo no sistema de trilhas de Boundary Ridge, setor 19, perto daquele grande trecho de abetos virgens, onde ninguém nunca vai." Coloquei minha garrafa térmica de café preto na mesa, o vapor subindo no ar frio da manhã do escritório, e peguei meu caderno de campo, o mesmo bloco de espiral que eu usava há anos. Sua capa estava amaciada pelo uso, suas páginas preenchidas com observações em letras de forma nítidas. "Que tipo de estranho estamos falando, Helen? Animais selvagens agressivos? Extração ilegal de madeira?" "Pior, de certa forma. A equipe voluntária de manutenção de trilhas abandonou o trabalho ontem. Terceira vez esta semana que eles se recusam a terminar o trabalho lá." Helen pressionou as palmas das mãos contra a mesa e exalou lentamente, um som de pura frustração. "Eles continuam dizendo que a área parece errada. Essas são as palavras exatas que eles usam. Errada." Eu ergui uma sobrancelha. Isso era incomum. Os voluntários que mantinham as trilhas nesta região eram, na sua maioria, madeireiros aposentados e guias de caça, pessoas que passaram a vida inteira nessas matas. Eles não eram propensos a devaneios. Defina errada para mim. Esse é o problema. Eles não me dão detalhes. Susan Pelletier, a coordenadora da equipe, apenas balança a cabeça e diz que eles não vão voltar em hipótese alguma.
Diz que a floresta inteira parece doente e que há danos lá que não fazem sentido. Helen desdobrou um mapa topográfico sobre a mesa e bateu com a ponta do dedo em uma área circulada. O círculo abrangia uma seção remota e acidentada de um cume. Preciso que você vá até lá. Faça um levantamento adequado e me dê algum tipo de explicação racional para o que quer que esteja assustando essas pessoas. Preciso de documentação, fotografias, medições, amostras de solo, se necessário. Preciso de fatos, Maya. Provavelmente apenas um urso marcando território. Sugeri, minha mente já percorrendo as possibilidades lógicas. Talvez uma fêmea agressiva com filhotes. Setembro pode ser imprevisível com a temporada de alimentação se aproximando. Foi exatamente o que eu disse a Susan. Ela disse que não são ursos. Helen recostou-se na cadeira e cruzou os braços, o olhar fixo no mapa, como se ele contivesse uma resposta que ela não conseguia ver. Olha, eu não acredito em nenhuma dessas bobagens de floresta assombrada, mas preciso de respostas. Se houver danos reais na trilha, precisamos avaliá-los e planejar os reparos antes que o inverno chegue. Se os voluntários estão apenas sofrendo de algum tipo de histeria coletiva, preciso saber disso também. Eu já estava repassando minha lista mental de equipamentos. O pedido era incomum, mas o trabalho era procedimento padrão. Quando você quer que eu vá? Hoje, se possível. Leve suprimentos para 4 dias, talvez 5. A seção da trilha em questão fica a cerca de 16 quilômetros do início da trilha do rio Moose. Há uma fundação de uma antiga cabana de guarda florestal a cerca de 3 quilômetros depois da área do problema. Você pode montar um acampamento base lá, se precisar. 3 horas depois, eu estava colocando minha mochila na caçamba da caminhonete. Meu kit de campo era abrangente, mas familiar. Uma coleção de ferramentas aprimoradas por anos de experiência. Uma barraca para 4 estações. Classificada para as noites frias do Maine, um saco de dormir bom para até 10 graus negativos, meu fogareiro compacto com cartuchos de combustível extras, pastilhas de purificação de água, um kit completo de primeiros socorros, bússola, mapas topográficos cobrindo 3 municípios, todo o meu equipamento de medição, paquímetros, uma sonda de solo, uma fita métrica de 50 metros e minha câmera, uma confiável Pentax K1000 com 8 rolos de filme Kodak. Também embalei meu rádio portátil, embora soubesse por experiência que a recepção nos vales profundos e cumes desta região era, na melhor das hipóteses, instável. Era mais um talismã de segurança do que uma ferramenta prática. A viagem até o início da trilha do rio Moose levou quase 2 horas por estradas de extração de madeira cada vez mais deterioradas. Minha caminhonete sacudia sobre o cascalho irregular e balançava em buracos que não viam manutenção desde o outono anterior. As estradas pavimentadas deram lugar à terra. A terra a trilhas esburacadas que eram pouco mais que sugestões de um caminho. Passei por apenas um outro veículo em todo o percurso. Uma picape surrada com placas de Quebec, provavelmente caçadores explorando locais para a próxima temporada de veados. O estacionamento do início da trilha estava vazio quando cheguei ao 12:30. Um silêncio profundo pairava no ar, quebrado apenas pelo sussurro do vento nos pinheiros. Passei 20 minutos organizando minha mochila, verificando o equipamento e estudando o mapa. O setor 19 estava claramente marcado em minhas cartas de levantamento. Um trecho de 11 quilômetros de trilha que serpenteava por matas de abeto vermelho e abeto balsâmico, seguindo o cume acima do braço oeste do rio Moose. De acordo com meus registros, a equipe de voluntários estava programada para limpar árvores caídas e reparar estruturas de drenagem danificadas pelas tempestades de verão. Uma tarefa rotineira, embora laboriosa.
Coloquei a mochila nos ombros, provavelmente com 23 quilos totalmente carregada, apertei o cinto do quadril e comecei a caminhar. Os primeiros quilômetros eram território que eu conhecia bem, uma trilha mantida com vistas ocasionais do vale do rio abaixo. A floresta aqui tinha aquela qualidade de catedral antiga que a Mata Virgem possui. Troncos maciços se erguendo como pilares em direção a um dossel que filtrava a luz do sol da tarde em padrões mutáveis pelo chão da floresta. Musgo espesso cobria as rochas de granito. Samambaias forravam o subbosque. O ar cheirava a terra úmida e resina de pinheiro. Era o mundo que eu entendia, o mundo que eu havia dedicado minha vida a documentar. Por volta do quilômetro 10, comecei a notar mudanças. Nada dramático a princípio, apenas uma estranheza sutil que eu não conseguia identificar. Os cantos dos pássaros que me acompanhavam desde o início da trilha, o chilrear alegre dos chapins, o chamado aflautado de um tordo eremita, haviam-se silenciado. Eu não via esquilos vermelhos ou tâmias nos últimos 45 minutos, o que era altamente incomum para esta época do ano, quando os animais estavam freneticamente armazenando comida para o inverno. A floresta parecia quieta, não pacífica, mas expectante, como se prendesse a respiração. O próprio ar parecia pressionar com um peso invisível, embora não houvesse razão meteorológica lógica para a sensação. Minha mente prática descartou isso como fadiga, como o efeito psicológico de saber que estava indo em direção a algo estranho. Então cheguei ao setor 19 e entendi imediatamente por que a equipe de voluntários se recusou a continuar trabalhando. O dano era extenso e completamente inexplicável. Um abeto vermelho, provavelmente com 27 metros de altura e quase 1,20 m de diâmetro na base, havia sido empurrado, não cortado, não quebrado pelo vento, empurrado. O torrão de raízes, um emaranhado maciço de terra e gavinhas lenhosas do tamanho da minha caminhonete ainda estava exposto, pedaços de solo escuro da floresta agarrados às raízes. O tronco não mostrava sinais de doença ou decomposição que explicassem uma queda natural. A direção da queda era perpendicular aos padrões de vento predominantes que eu havia documentado neste vale por anos. Ele jazia sobre a trilha como uma barricada erguida por um gigante. 50 metros adiante na trilha, encontrei mais danos. Uma enorme rocha de granito, pesando facilmente várias centenas de quilos, havia sido movida. Eu podia ver a depressão no musgo onde ela repousara por décadas, talvez séculos. Algo a havia levantado e deslocado quase 5 metros de sua posição original. O musgo onde agora estava assentada estava recém-esmagado, ainda verde, indicando que o movimento ocorrera no máximo na última semana. Passei a mão sobre a pedra fria, minha mente lutando para formar uma hipótese. Fotografei tudo metodicamente, tomando notas detalhadas com marcações de bússola e medições precisas. Minha mente prática buscava desesperadamente por explicações. Um deslizamento de terra? Não. O terreno circundante era estável e não mostrava sinais de movimento de massa. Equipamento pesado? Não havia rastros de veículos, nem estradas de extração a quilômetros, e esta seção era remota demais para qualquer tipo de acesso mecânico. Um terremoto? Eu teria sentido qualquer evento sísmico significativo o suficiente para mover rochas e derrubar árvores saudáveis, e não houvera relatos. A própria trilha estava rasgada em vários lugares. Sulcos profundos na terra que se assemelhavam a marcas de garras, mas eram enormes, muito maiores do que qualquer urso negro que eu já havia rastreado em 15 anos de trabalho na natureza. Cada sulco individual tinha quase 20 centímetros de largura e pelo menos 10 centímetros de profundidade. Eles corriam em conjuntos paralelos de 4, espaçados cerca de 15 centímetros, como se algo tivesse arranhado o chão com uma mão colossal.
Eu estava documentando uma perturbação particularmente inquietante, uma seção onde a vegetação rasteira e as samambaias haviam sido completamente achatadas em um círculo irregular, de talvez 6 metros de diâmetro, quando uma voz falou atrás de mim. Você não deveria estar aqui. Virei-me bruscamente, meu coração saltando para a garganta, minha mão instintivamente alcançando a lata de spray de urso presa ao meu quadril. Uma mulher idosa estava na trilha, a cerca de 8 metros de distância. Ela usava roupas práticas de caminhada, calças de lona escura, um suéter de lã pesado da cor das folhas de outono e uma jaqueta jeans desbotada que parecia ter décadas. Mas ela se portava com uma dignidade serena, que parecia destoar de sua aparência envelhecida. Seu rosto era profundamente enrugado, esculpido por inúmeras estações de sol, vento e invernos frios do Maine. Cabelos longos e grisalhos, com mechas brancas, pendiam em 2 tranças que passavam de seus ombros. Ela segurava um cajado esculpido em bétula, sua superfície gasta e lisa por anos de uso, com desenhos desbotados em vermelho e preto pintados perto do cabo. Sou Maya Brennan, do Serviço Florestal do Maine, eu disse, minha voz mais firme do que eu me sentia. Relaxei um pouco, mas permaneci cautelosa. Eu não a tinha ouvido se aproximar, o que era incomum, dado o tapete de folhas secas cobrindo a trilha. Ela deve ter me ouvido de longe e se aproximado, silenciosamente. Eu sei quem você é, respondeu a mulher. Sua voz era baixa, mas clara, com um sotaque que não consegui identificar de imediato. Eu sou Sarah Running Deer. Meu povo caminha por estas florestas desde antes de seus ancestrais cruzarem o oceano. Tenho observado esta área por muitos anos. Eu assenti respeitosamente. Peço desculpas se estou invadindo terras tribais. De acordo com meus mapas, esta é uma floresta estadual aberta ao público. Seus mapas mostram fronteiras que seu governo fez. Eles não mostram as verdadeiras fronteiras. Sarah se aproximou, seu cajado fazendo sons suaves contra as folhas. As fronteiras que importam aqui são mais antigas que seus mapas, muito mais antigas. Apesar do meu ceticismo natural sobre conversas místicas de floresta, algo em sua maneira, sua profunda seriedade, me fez querer ouvir. De que fronteiras você está falando? Há uma seção da floresta que começa naquele afloramento rochoso. Ela apontou para o nordeste com seu cajado, em direção a um cume de granito visível por entre as árvores. Estende-se até o antigo prado dos castores, perto das nascentes do riacho que vocês chamam de Cold Stream. Meu povo tem um entendimento com aqueles que vivem lá. Não entramos em seu território sem a devida permissão. Em troca, eles deixam nossas terras em paz. Olhei para onde ela estava apontando. Por entre as árvores, eu podia ver o terreno subindo, em direção a um amontoado de granito coberto de musgo, o início de um cume que continuava por vários quilômetros através de uma das áreas mais remotas do norte do Maine. Aqueles que vivem lá? Perguntei. Você está falando de uma família vivendo isolada? Eremitas? Sarah me estudou com olhos escuros, que pareciam avaliar meu caráter de uma forma que achei desconfortável. Não eremitas, nem humanos. Ela fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras assentar na floresta silenciosa. Você já ouviu histórias sobre gigantes da floresta? Aqueles que algumas pessoas chamam de Sasquatch ou Bigfoot. Eu quase ri, mas a seriedade de sua expressão me deteve. A ideia era absurda, coisa de tabloides de supermercado e programas de rádio de madrugada. Já ouvi as histórias, contos de fogueira, lendas, eu disse com cuidado, não querendo ofendê-la. Você está dizendo que acredita que essas histórias são reais? Eu não estou dizendo que acredito em nada. Estou lhe dizendo o que é verdade. Sarah gesticulou para a destruição ao nosso redor. A árvore derrubada, a rocha deslocada. Este dano não foi causado por ursos.
Não foi causado por tempestades ou terremotos, ou qualquer força que sua ciência possa medir. O povo da floresta fez isso. Eles estão avisando vocês. Avisando a todos. Povo da floresta. A expressão pairou no ar entre nós. Uma parte de mim, a parte treinada e racional, queria agradecer educadamente a esta senhora idosa por seu tempo e continuar meu levantamento com explicações lógicas. Mas outra parte de mim, a parte que havia notado o silêncio antinatural, o dano impossível, a estranha sensação de estar sendo observada, essa parte estava ouvindo. Por que eles estariam nos avisando? Perguntei. O que eles estão tentando dizer? Que algo os está ameaçando. Algo do seu mundo. Sarah se aproximou da borda da vegetação achatada e a estudou com óbvia familiaridade. Quando o povo da floresta se sente ameaçado, eles reagem. São seres pacíficos, na maior parte do tempo. Eles sobreviveram por milhares de anos, evitando a sua espécie. Mas também são territoriais. Quando algo invade suas terras, eles revidam. Olhei para as árvores derrubadas, as rochas deslocadas, os sulcos profundos na terra. A força pura necessária era espantosa. Se você está me dizendo que uma espécie desconhecida de primata causou este dano, eu precisaria de evidências extraordinárias. Evidências. Sarah assentiu lentamente. Seu povo sempre quer evidências, medições e fotografias e amostras que vocês podem estudar em seus laboratórios. Mas algumas verdades não cabem em laboratórios. Algumas verdades exigem um tipo diferente de visão. Ela me encarou diretamente. Eu poderia lhe mostrar, se você estiver disposta, mas isso significaria confiar em alguém que você acabou de conhecer. Acreditar em algo que seu treinamento lhe diz que é impossível. Minha mente girou. Seria isso algum tipo de pegadinha elaborada? Ela estava mentalmente doente ou estava dizendo a verdade? Me mostrar o que, exatamente? O local de encontro, onde meu povo se comunica com os gigantes da floresta há muitas gerações. Esta noite é uma noite significativa em nosso calendário. Uma noite em que renovamos nossos acordos, prestamos nossos respeitos, deixamos oferendas. Ela fez uma pausa. Se você vier, poderá ver coisas que mudarão como você entende estas florestas. Ou pode não ver nada, e voltará para o seu escritório e escreverá seus relatórios sobre danos de ursos e padrões de vento incomuns. Fiquei ali, na luz do fim da tarde, minha mente racional em guerra com uma curiosidade profunda e primal. Tudo sobre esta situação estava errado. Danos estranhos que desafiavam explicações. Uma mulher idosa que parecia surgir do nada, contos de gigantes da floresta que eu havia descartado como mitologia desde a infância. Mas a evidência ao meu redor era inegável. Algo havia causado essa destruição. Algo poderoso e inteligente. A que horas esta noite? Perguntei, as palavras soando estranhas em minha própria boca. 00:30. Sarah sorriu levemente, o primeiro calor que eu vira em seu rosto envelhecido. Venha para o afloramento de granito no cume quando a lua estiver diretamente acima. Traga uma oferenda de tabaco, se tiver. Isso mostra respeito. Ela fez uma pausa, e sua voz tornou-se séria novamente. E Maia, não traga mais nada. Nenhuma lanterna, nenhuma câmera. O povo da floresta não se revelará a ninguém que carregue dispositivos do seu mundo moderno. Eu assenti, embora meu lado prático se rebelasse com o pensamento de deixar minha câmera para trás. Minha carreira inteira foi construída sobre documentação. Onde devo encontrá-la? Eu encontrarei você. Sarah se virou e começou a caminhar de volta pela trilha, seus passos de alguma forma quase silenciosos, apesar das folhas secas. Apenas esteja no afloramento quando a lua atingir seu pico. E esteja preparada para ter sua compreensão do mundo completamente transformada.
Observei-a desaparecer em uma curva da trilha, depois fiquei sozinha, na clareira danificada, tentando processar o que acabara de acontecer. Ou eu tinha acabado de concordar com um encontro à meia-noite com uma mulher idosa possivelmente instável, ou eu tinha dado o primeiro passo para descobrir algo que a ciência dizia não poder existir. Continuei meu levantamento por mais uma hora, documentando danos adicionais enquanto avançava pelo setor 19. O padrão de destruição era consistente. Árvores empurradas, rochas deslocadas, sulcos profundos na terra, vegetação achatada em padrões circulares. O que quer que tivesse causado este dano era poderoso, metódico e claramente inteligente em sua abordagem. Não eram atos aleatórios da natureza. No final da tarde, cheguei à fundação da antiga cabana de guarda florestal que Helen havia mencionado. Apenas a chaminé de pedra e um piso parcial permaneciam, mas fornecia um local abrigado para montar minha barraca. Juntei lenha, acendi um pequeno fogo no círculo de pedras deixado por campistas anteriores e preparei um jantar simples de ensopado, liofilizado e café. Enquanto comia, observei as sombras se alongarem pelo chão da floresta e pensei no que poderia acontecer à meia-noite. A parte racional do meu cérebro estava construindo explicações alternativas. Sarah Running Deer era uma mulher idosa, com fortes conexões com crenças tradicionais. Ela provavelmente viveu nesta área toda a sua vida e desenvolveu mitologias elaboradas para explicar fenômenos naturais que não entendia. Os danos à floresta poderiam ser explicados por microexplosões, eventos de vento localizados, que poderiam derrubar árvores em padrões imprevisíveis. As rochas deslocadas poderiam indicar erosão do solo ou movimento de água subterrânea que eu não havia detectado. Os sulcos poderiam ser de um urso particularmente grande, arrastando uma presa. Mas nenhuma dessas explicações parecia certa. O dano era muito consistente, muito difundido, muito deliberado em seus padrões. E havia outra coisa, um sentimento que eu não conseguia afastar. A sensação de estar sendo observada não me abandonara desde que entrei no setor 19. Mesmo agora, sentada perto do meu pequeno fogo, enquanto a escuridão se acumulava, eu sentia olhos invisíveis estudando cada movimento meu. Verifiquei meu relógio. 7h30, cerca de 4h30 até a meia-noite. Tentei dormir, mas achei impossível. Cada som da floresta circundante, cada estalo de um galho, cada farfalhar de folhas, cada chamado de uma coruja distante, parecia amplificado e significativo. Por volta das 11, desisti de tentar descansar e comecei a me preparar para o encontro. Sarah havia dito para não levar nada moderno. Nenhuma lanterna, nenhuma câmera. Relutantemente, deixei minha Pentax na barraca, junto com minha lanterna e rádio. Parecia que eu estava me despindo de uma camada da minha identidade, do meu eu científico. Mantive apenas minha bússola, meu spray de urso e a pequena bolsa de tabaco de cachimbo que eu carregava para fins cerimoniais ao trabalhar com gestores de terras tribais. Minhas botas estavam gastas o suficiente para serem confortáveis para caminhadas noturnas. Vesti minha jaqueta de fleece mais quente e saí da barraca para a escuridão. A lua estava quase cheia, fornecendo luz suficiente para navegar sem assistência artificial. Eu havia estudado o mapa topográfico com cuidado e sabia que o afloramento de granito ficava a cerca de 1,5 km a noroeste do meu acampamento, no final de uma trilha de caça fraca que se ramificava da rota principal. Caminhei lentamente, deixando meus olhos se ajustarem ao luar que se filtrava pelo dossel. A floresta à noite era um mundo diferente da floresta durante o dia. Sombras se acumulavam entre os troncos maciços das árvores como água escura. O pio de uma coruja barrada ecoava pelo vale abaixo.
Pequenas criaturas farfalhavam na vegetação rasteira, provavelmente ratos ou ratazanas, cuidando de seus negócios noturnos. O ar estava frio, carregando a primeira mordida do outono que se aproximava, e minha respiração formava pequenas nuvens que se dissipavam rapidamente no ar parado. Cheguei ao afloramento de granito 15 para a meia-noite. Era uma formação dramática, um amontoado de rochas do tamanho de casas que haviam sido depositadas por geleiras milhares de anos atrás. Musgo espesso cobria grande parte da pedra e abetos raquíticos cresciam de fendas na rocha. O ponto mais alto oferecia uma visão clara do céu, onde a lua subia em direção ao seu zênite. Sara já estava lá, sentada em uma rocha plana com seu cajado sobre os joelhos. Ela assentiu quando me aproximei, mas não falou. Sentei-me em uma rocha próxima e esperei, meu coração batendo um ritmo lento e pesado contra minhas costelas. Por talvez 15 minutos, nada aconteceu. A lua continuou seu lento arco pelo céu. Uma coruja chamou de algum lugar abaixo de nós no vale. O vento mudava ocasionalmente, trazendo aromas de pinho e decomposição. Eu estava começando a me perguntar se tudo isso não era um elaborado teste de paciência, quando Sara finalmente falou, sua voz um sussurro baixo. Eles estão vindo. Não tenha medo. O que quer que você faça, não corra. Abri a boca para perguntar o que ela queria dizer, mas as palavras morreram na minha garganta. Da escuridão além do afloramento de granito, algo se moveu. A princípio não consegui processar o que estava vendo. Meu cérebro insistia em interpretar a forma como um urso em pé sobre as patas traseiras, o que seria incomum, mas não impossível. Mas à medida que a figura se aproximava, entrando em um trecho de luar, percebi que nenhum urso poderia se parecer com aquilo. Era enorme, pelo menos 2,40 metros de altura, provavelmente mais perto de 2,70 metros. Ombros largos e coberto por um pelo denso e escuro que parecia quase preto ao luar. Seu rosto era parcialmente visível, não exatamente humano, mas também não exatamente animal. Uma arcada supraciliar pesada sombreava olhos profundos que brilhavam com o luar refletido. O nariz era largo e achatado. A mandíbula era maciça, mas não protuberante como a de um macaco. Movia-se com uma graça fluida que parecia impossível para algo tão grande, cada passo deliberado e quase silencioso. Atrás dele vieram mais duas figuras. Uma era menor, talvez com 1,80 metros de altura, movendo-se com a energia da juventude. A outra tinha aproximadamente o mesmo tamanho da primeira, seu pelo de cor mais clara, mais marrom do que preto. Eu não conseguia me mover, não conseguia respirar. Cada instinto que eu possuía gritava para que eu corresse, mas Sara me dissera para não fazer isso, e algo em sua calma me manteve congelada no lugar. Minha mente científica estava em curto-circuito, incapaz de categorizar o que estava vendo. A primeira criatura parou a cerca de 9 metros de distância, fez um som, uma vocalização profunda, que não era bem um rosnado, nem bem uma fala. O som ressoou em meu peito como as notas graves de um órgão. Sara levantou-se lentamente e fez seu próprio som em resposta. Não era uma imitação perfeita, mas claramente carregava significado. Ela deu alguns passos à frente, depois se ajoelhou e colocou algo sobre uma rocha plana entre ela e a criatura. Pude ver o brilho de metal, talvez uma faca ou ferramenta, e o que parecia um feixe de plantas secas. A grande criatura se aproximou da oferenda, curvou-se, cheirou os itens e fez outra vocalização. Esta soou quase aprovadora. Pegou o feixe de plantas e o enfiou em algum lugar no pelo grosso de seu corpo. Depois, voltou sua atenção para mim. Senti o peso daqueles olhos como uma pressão física. Não eram os olhos vazios de um animal. Havia inteligência ali, cálculo, julgamento. Eu estava sendo avaliada, medida contra algum padrão que eu não conseguia compreender.
Sara falou em voz baixa, sem se virar para me olhar. Levante-se devagar. Pegue o tabaco que você trouxe. Coloque-o na rocha onde deixei minha oferenda. Mova-se lentamente e não faça movimentos bruscos. Minhas mãos tremiam enquanto eu me levantava. Cada fibra do meu ser queria fugir, mas me forcei a avançar. Um passo cuidadoso de cada vez. A criatura observava minha aproximação sem se mover, seus olhos seguindo cada movimento meu. Quando cheguei à rocha plana, atrapalhei-me com a bolsa no meu cinto e consegui extrair um punhado de tabaco solto. Coloquei-o na pedra e em seguida recuei lentamente. A criatura avançou novamente, curvou-se e cheirou o tabaco. Depois fez um som que poderia ter sido de satisfação. Olhou para mim de novo e por um momento nossos olhos se encontraram diretamente. O que vi naqueles olhos não foi o que eu esperava. Eu antecipara o vazio animal, a ausência de pensamento superior. Em vez disso, vi tristeza. Uma tristeza profunda e ancestral, misturada com cautela, suspeita e algo que poderia ter sido esperança. O que quer que este ser fosse, não era uma besta irracional. Estava pensando, sentindo, compreendendo. Naquele instante, toda a minha concepção do mundo natural foi irrevogavelmente alterada. A criatura fez outro som, desta vez dirigido a Sara. Eles trocaram uma série de vocalizações que claramente carregavam significado, embora eu não pudesse decifrar nada. Após talvez 1 minuto dessa comunicação, a criatura se virou e começou a caminhar de volta para a escuridão da floresta. As 2 figuras menores a seguiram, desaparecendo nas sombras de onde vieram. Sara permaneceu onde estava, até que os sons de sua passagem se desvaneceram completamente. Então ela exalou lentamente e se virou para mim. "Agora você sabe", disse ela simplesmente. "O povo da floresta é real. Eles estão aqui há mais tempo do que meu povo pode se lembrar. Mantivemos a paz com eles por muitas gerações. E agora eles estão em perigo. Encontrei minha voz com dificuldade." "O que eles são?" Sara balançou a cabeça. "Não sei como sua ciência os chamaria. Meu povo os chama de Kiwakw, os gigantes da floresta. Outros os chamaram de Sasquatch, Bigfoot. Muitos nomes em muitas línguas. O que importa não é como são chamados. O que importa é que eles existem, que são inteligentes e que algo está ameaçando sua sobrevivência." "O dano que documentei hoje", eu disse, minha mente lutando para se reorganizar em torno desta nova realidade. "Foram eles?" "Sim." Sara sentou-se novamente em sua rocha, parecendo subitamente cansada. "Eles estão agitados há meses. Algo está acontecendo na floresta profunda, nas áreas que eles consideram mais sagradas. Eles estão tentando nos avisar, tentando fazer alguém prestar atenção. Por que eles viriam até você? Por que confiar em humanos?" "Porque nos provamos ao longo de muitas gerações." Sara olhou para onde as criaturas haviam desaparecido. "Minha avó se encontrou com eles. A avó dela antes dela. Sempre guardamos o segredo deles. Sempre respeitamos seus territórios. Em troca, eles deixam nossas áreas de caça em paz e nos avisam sobre perigos na floresta. É um arranjo prático tanto quanto espiritual." Fiquei ali, ao luar, toda a minha visão de mundo desmoronando e se reconstruindo em torno desta única verdade impossível. "Quantos deles existem? Neste território? Talvez 20 ou 30. Sara deu de ombros. "Eles não se reúnem em grandes grupos, unidades familiares principalmente, um macho dominante, fêmeas, jovens. Eles se movem por áreas que cobrem centenas de quilômetros quadrados. É assim que eles permaneceram escondidos. A floresta é vasta e eles a conhecem melhor do que qualquer humano jamais poderia. Mas as pessoas devem tê-los visto. Caçadores, trilheiros, pesquisadores. Como algo tão grande pode permanecer escondido?" "Eles são inteligentes", disse Sara. "Mais inteligentes do que você imagina. Sabem como evitar serem vistos.
Sabem quais áreas os humanos frequentam e quais são verdadeiramente selvagens. E quando alguém os vê, ela sorriu sombriamente. Quem acredita neles? Um caçador sai da floresta afirmando que viu um homem gigante coberto de pelos. Seus amigos riem. Os jornais fazem piadas. A testemunha aprende a ficar quieta. É a camuflagem perfeita. Sua própria cultura se recusa a acreditar no que as pessoas veem com os próprios olhos. Sentei-me pesadamente em uma rocha, subitamente exausta pelo peso desta revelação. Você disse que algo os está ameaçando. O quê? É para entender isso que preciso da sua ajuda. Sarah se inclinou para a frente. O povo da floresta tem mostrado sinais de angústia há meses. Eles estão se mudando de seus territórios tradicionais. As fêmeas estão mantendo os jovens por perto, em vez de deixá-los vagar livremente. E eles têm deixado sinais de alerta. Ela gesticulou vagamente em direção à floresta danificada abaixo de nós, empurrando árvores, movendo rochas, tentando marcar fronteiras que dizem não entre. Sinais de alerta para quem? Para quem quiser ouvir? Sarah me fixou com aquele olhar penetrante. Você trabalha para o serviço florestal. Você tem acesso a informações que eu não tenho. Mapas, registros, licenças, relatórios de atividades em áreas remotas. Algo está acontecendo na floresta profunda que está expulsando os Kiwaku de seus lares. Preciso que você me ajude a descobrir o quê. Pensei sobre isso por um momento. Mesmo que eu quisesse ajudar, não poderia exatamente colocar gigantes da floresta em meus relatórios oficiais. Minha supervisora me faria passar por uma avaliação de sanidade mental. Não, você nunca deve mencionar o povo da floresta a ninguém. A voz de Sarah era afiada. Essa é a regra mais importante. Se o mundo exterior descobrir que eles existem, será o fim deles. Cientistas vão querer capturá-los e estudá-los. A mídia vai querer filmá-los. Caçadores vão querer matá-los por troféus. A única proteção deles é permanecer um mito. Então, como eu devo ajudar? Procurando por causas humanas para a perturbação deles. Atividade ilegal, desenvolvimento não autorizado, mineração, extração de madeira. O que quer que esteja acontecendo na floresta profunda é algo que as pessoas estão fazendo. Encontre a causa humana e poderemos abordá-la por canais humanos. Olhei para ela por um longo momento. Isso era uma loucura. Eu tinha acabado de testemunhar algo que contradizia tudo o que me haviam ensinado sobre o mundo natural. E agora esta mulher idosa estava me pedindo para me tornar uma espécie de investigadora secreta para uma espécie oculta de primatas. A parte racional do meu cérebro insistia que eu deveria voltar para minha caminhonete ao amanhecer e retornar ao mundo confortável de levantamentos de trilhas e avaliações de danos. Mas eu continuava vendo aqueles olhos, aquela tristeza ancestral, aquela esperança desesperada. Farei o que puder, eu disse finalmente. Mas preciso de mais informações. Preciso entender o território deles, seus padrões, quais áreas específicas estão sendo afetadas. Você pode arranjar outro encontro? Sarah assentiu lentamente. Volte em 3 dias. Venha ao mesmo lugar à meia-noite. Tentarei trazê-los, mas não posso prometer. Eles não recebem ordens de mim. Eles concordam com encontros apenas quando escolhem. Passei o resto daquela noite em meu acampamento, incapaz de dormir, encarando o teto da barraca enquanto minha mente processava o que eu havia testemunhado. Quando o amanhecer clareou o céu, eu comecei a aceitar o impossível. O povo da floresta era real. Eles eram inteligentes, estavam em perigo, e de alguma forma eu me tornara parte de um antigo acordo entre sua espécie e humanos dispostos a proteger seu segredo. Saí na manhã seguinte e dirigi de volta para o escritório de campo em Jackman. Helen estava esperando por meu relatório e eu lhe dei um. Atividade de ursos, eu disse, a mentira com gosto de cinzas na minha boca. Uma concentração incomum de ursos negros no setor 19.
provavelmente atraídos por uma boa safra de frutas silvestres este ano. O dano é consistente com marcação territorial e comportamento de forrageamento. Recomendo fechar a sessão para acesso público até o final de outubro para evitar possíveis conflitos. Helen aceitou essa explicação sem questionar. Ela não tinha motivos para duvidar de mim. Meu histórico era impecável, minhas avaliações sempre completas e precisas. Ela assinou a ordem de fechamento e arquivou a papelada apropriada. Nos 3 dias seguintes, mergulhei na pesquisa. Puxei todos os pedidos de licença para a região, cobrindo os últimos 2 anos. Revisei imagens de satélite acessadas através do programa de extensão da universidade. Estudei levantamentos geológicos, planos de colheita de madeira, relatórios de manejo da vida selvagem. Eu estava procurando por algo, qualquer coisa, que pudesse explicar por que o povo da floresta estava sendo expulso de seus territórios tradicionais. No segundo dia, eu encontrei uma empresa chamada Northern Range Resource Assessment. Havia solicitado uma licença de exploração mineral em uma área a cerca de 24 quilômetros a noroeste do setor 19. O pedido de licença era tecnicamente para amostragem de solo e análise geológica, mas os detalhes eram vagos de maneiras que levantaram minha suspeita. A empresa estava registrada em Delaware, um estado conhecido pelo anonimato corporativo. A licença cobria quase 100 quilômetros quadrados de área selvagem sem estradas, um dos terrenos mais remotos do norte do Maine. Cavei mais fundo. A Northern Range havia solicitado licenças semelhantes em 3 outros locais no Nordeste nos últimos 4 anos. 2 desses locais foram posteriormente comprados por corporações de mineração para exploração de ouro e cobre. O padrão era claro. A Northern Range era uma empresa de fachada para prospecção mineral, usando amplas licenças de pesquisa para procurar depósitos valiosos que poderiam ser vendidos para operações de mineração reais. Mas a exploração mineral nas florestas do Maine normalmente não causaria o tipo de perturbação que eu havia testemunhado. A amostragem de solo e análise geológica eram atividades relativamente benignas, geralmente conduzidas por pequenas equipes com impacto mínimo. Algo mais estava acontecendo. No 3º dia, dirigi de volta ao início da trilha do rio Moose e caminhei até o afloramento de granito. A lua estava minguante, mas ainda brilhante o suficiente para navegar. Sarah estava esperando, mas desta vez não estava sozinha. 2 outras mulheres estavam com ela, ambas de meia idade, com a mesma dignidade serena e feições envelhecidas. Estas são minhas sobrinhas, disse Sarah. Margaret e Christine. Elas ajudam a manter nossos acordos com o povo da floresta. Eu assenti respeitosamente. Eles concordaram em se encontrar? Veremos. Sarah começou a caminhar em direção à beira do afloramento, depois parou. Você deve saber que a situação se tornou mais urgente. 2 noites atrás, houve uma explosão na floresta profunda. Ouvimos até mesmo da aldeia. O povo da floresta está muito assustado agora. Uma explosão? As peças se encaixaram. Que tipo de explosão? É isso que precisamos descobrir. Sarah olhou para mim. Você descobriu algo sobre atividade humana na área? Contei a ela sobre a Northern Range Resource Assessment, sobre as licenças de exploração mineral, sobre minhas suspeitas quanto ao seu verdadeiro propósito. Sarah ouviu sem interromper, sua expressão ficando mais sombria a cada detalhe. Se eles estão procurando por minerais, disse ela finalmente, podem estar usando explosivos para criar leituras sísmicas. É uma técnica da qual já ouvi falar. Eles detonam cargas subterrâneas para ver como as vibrações viajam através da rocha. Isso os ajuda a identificar depósitos. Isso explicaria o dano, eu disse.
explosivos poderosos o suficiente para registrar em equipamentos sísmicos aterrorizariam o povo da floresta. E se eles estão fazendo isso sem as devidas licenças para uso de explosivos, seria altamente ilegal. Você pode encontrar evidências? Provas que forçariam seu governo a detê-los? Posso tentar, mas preciso saber exatamente onde essas explosões estão acontecendo. Isso significa entrar no território deles, ver o dano por mim mesma. Sarah trocou olhares com suas sobrinhas. O povo da floresta pode não permitir isso. Eles são muito protetores de suas áreas sagradas. Então precisamos perguntar a eles. Esperamos enquanto a lua subia mais alto. A noite estava mais fria do que antes, com uma agudeza que sugeria a aproximação da geada. Eu podia ouvir o som distante do rio no vale abaixo, um murmúrio constante que estava ali há milhares de anos. Eles vieram sem aviso, emergindo da escuridão como sombras tomando forma. Desta vez, eram 4. O grande macho que eu vira antes, o de cor mais clara que se movia com autoridade semelhante, e 2 outros que eram claramente mais jovens, seus movimentos mais enérgicos e curiosos. Eles pararam na beira da clareira, nos observando com aqueles olhos calculistas e inteligentes. Sarah deu um passo à frente e começou a troca de vocalizações que eu havia testemunhado antes. Durou mais tempo desta vez, com mais idas e vindas, mais aparente desacordo. Em um ponto, a figura de cor mais clara fez um som que era claramente negativo, um latido agudo de rejeição. Mas Sarah continuou, paciente e persistente, até que finalmente o grande macho fez um gesto com um braço maciço. Eles vão nos mostrar, disse Sarah, virando-se para mim. Mas apenas você e eu. Os outros devem ficar aqui. Ela olhou para Margaret e Christine, que assentiram sem reclamar. Segui Sarah e as 2 maiores figuras na escuridão da floresta. A jornada que se seguiu foi diferente de tudo que eu já havia experimentado. Movemo-nos por um terreno que não tinha trilhas, nem marcadores, nada que indicasse que humanos já haviam passado por ali. O povo da floresta nos guiou por leitos de riachos e sobre cumes, através de densos matagais de vegetação rasteira que pareciam se abrir para eles, mas que agarravam e rasgavam minhas roupas. Eles se moviam com uma velocidade espantosa para seu tamanho, cobrindo um terreno que me levaria horas no que pareceram minutos. Depois do que pode ter sido 1 ou 2 horas, emergimos em um pequeno prado cercado por abetos imponentes. O luar aqui era mais brilhante, sem a obstrução do dossel, e no centro do prado vi a evidência que eu estava procurando. Uma cratera, talvez com 6 metros de diâmetro e vários metros de profundidade, havia sido aberta na terra. A vegetação circundante estava queimada e achatada. Árvores na beira da clareira haviam sido despidas de sua casca pela força da explosão. E espalhados ao redor da cratera estavam sinais inconfundíveis de atividade humana. Pedaços de equipamento, fragmentos de fio, uma bolsa de lona esfarrapada com um logotipo corporativo. Aproximei-me para examinar os detritos mais de perto. O logotipo na bolsa era exatamente o que eu esperava. Northern Range Resource Assessment. E os fragmentos de equipamento eram claramente materiais de teste sísmico, do tipo usado para detonar explosões subterrâneas controladas e registrar as vibrações resultantes. Não fotografei nada. Eu não tinha câmera, mas memorizei cada detalhe, criando um mapa mental do local que eu poderia recriar mais tarde. A marcação da bússola do cume que havíamos cruzado, a distância aproximada percorrida, os fragmentos de equipamento específicos e suas posições. O grande macho fez um som e Sarah traduziu. Eles encontraram 4 locais como este. As explosões vêm sem aviso, altas, violentas, aterrorizantes. Ela fez uma pausa, sua voz embargando.
A primeira explosão matou um de seus jovens, uma fêmea mal amadurecida. Ela estava forrageando perto da zona de explosão e foi morta por detritos em queda. Meu estômago revirou. Fiz cálculos rápidos. Se a Northern Range estivesse conduzindo um levantamento sistemático, usando um padrão de grade padrão para cobrir a área da licença, haveria mais explosões. Muitas mais. Esta operação estava em andamento. Quando isso começou? Perguntei. 5 meses atrás, disse Sarah após consultar o macho. A primeira explosão foi na primavera, quando a neve ainda estava derretendo. Desde então, houve mais 3. Cada uma delas afasta o povo da floresta de seu território tradicional. Eles estão ficando sem lugares seguros. O grande macho fez outra série de sons. Desta vez, parecia estar dirigindo-os a mim. Seus olhos escuros fixaram os meus enquanto ele gesticulava em direção à cratera, depois para a floresta circundante e de volta para mim. Ele está perguntando se você pode parar isso, traduziu Sarah. Ele está perguntando se você tem autoridade para fazer isso acabar. Pensei cuidadosamente antes de responder. Eu trabalho para o Estado. Esta é terra federal, o que complica as coisas. Mas a atividade aqui é claramente ilegal. A Northern Range pode ter uma licença para amostragem de superfície, mas não tem autorização para testes com explosivos em áreas selvagens designadas. Se eu puder documentar isso através dos canais adequados, posso ter suas licenças revogadas. Documentar? Sarah balançou a cabeça. Você não pode mencionar o povo da floresta. Não precisarei. O dano ambiental por si só é suficiente. Destruição de área selvagem, potencial contaminação de águas subterrâneas por resíduos de explosivos, atividade comercial não autorizada em floresta protegida. Essas violações acarretam penalidades sérias, multas pesadas, perda de privilégios de operação, potencialmente acusações criminais para os indivíduos responsáveis. O grande macho pareceu entender meu tom, se não minhas palavras. Ele fez um som que era quase como uma pergunta. Estou dizendo a ele que você vai tentar ajudar, disse Sarah, que você usará sua autoridade para parar as explosões. Diga a ele que farei tudo ao meu alcance, eu disse. Não posso prometer sucesso completo, mas prometo tentar, Sarah traduziu. O macho me estudou por um longo momento, depois fez um gesto que pareceu quase um aceno de cabeça. Ele estendeu uma mão maciça e tocou meu ombro, muito gentilmente. O contato durou apenas 1 segundo, mas o significado era inconfundível. Confiança, esperança, um apelo para proteger seu povo e seu lar. Caminhamos de volta pela floresta noturna, chegando ao afloramento de grânito quando a primeira luz cinzenta do amanhecer apareceu no céu oriental. O povo da floresta mais jovem havia desaparecido durante nossa jornada, derretendo-se de volta na natureza selvagem. Apenas o grande macho nos acompanhou até o ponto de encontro, onde Margaret e Christine esperavam com alívio óbvio. Obrigada, eu disse ao macho, sem saber se ele poderia entender, mas sentindo a necessidade de expressá-lo. Não esquecerei o que você me mostrou. Ele olhou para mim uma última vez, aqueles olhos antigos e tristes, contendo o conhecimento de séculos. Depois se virou e desapareceu nas sombras entre as árvores. Em um momento, ele estava lá, uma figura maciça, silhuetada contra o céu clareando. No seguinte, ele se fora, como se a floresta simplesmente o tivesse absorvido. Sarah tocou meu braço. Você deveria descansar um pouco. O trabalho pela frente será difícil. Eu sei. Olhei em direção ao vale onde minha barraca esperava, mas agora sei o que preciso fazer. As semanas seguintes foram um borrão de atividade.
Apresentei relatórios detalhados documentando os locais das explosões com base em descrições de danos que aleguei ter descoberto enquanto realizava levantamentos extensivos em áreas remotas. Identifiquei a Northern Range Resource Assessment e documentei o status de sua licença, observando discrepâncias entre suas atividades autorizadas e as evidências de testes com explosivos. Entrei em contato com o escritório regional da EPA e solicitei uma investigação sobre possíveis violações ambientais. Fui cuidadosa, sempre cuidadosa, para enquadrar tudo em termos puramente científicos e legais. Explosivos não autorizados em áreas selvagens protegidas, destruição de habitat de mata virgem, potencial contaminação de bacias hidrográficas, perturbação da vida selvagem. Eram violações que qualquer investigador competente poderia verificar sem nunca saber o verdadeiro motivo da minha preocupação. O processo burocrático foi lento, frustrantemente lento, enquanto eu sabia que cada semana que passava poderia trazer outra explosão, outra fuga aterrorizada do povo da floresta, potencialmente outra morte. Mas as engrenagens do governo finalmente giraram. 3 semanas após meus relatórios iniciais, uma equipe de investigadores federais chegou à área. Eles caminharam até os locais das explosões, coletaram amostras, documentaram os detritos de equipamentos e fotografaram a destruição. O relatório deles confirmou tudo o que eu havia alegado. A Northern Range Resource Assessment estava conduzindo testes sísmicos ilegais em áreas selvagens designadas, usando cargas explosivas sem autorização adequada ou avaliação de impacto ambiental. A empresa foi ordenada a cessar todas as operações imediatamente. Suas licenças foram revogadas enquanto se aguardava uma investigação completa. 2 meses depois, promotores federais entraram com acusações contra os diretores da empresa, buscando multas substanciais e uma proibição permanente de todas as operações em terras federais. As explosões pararam. Sarah me ligou no escritório de campo uma noite no final de outubro. Ela raramente usava telefones, preferindo a comunicação cara a cara. Mas esta mensagem era urgente o suficiente para justificar a exceção. O povo da floresta retornou ao seu território tradicional, disse ela. O grande macho, sua família, vários outros grupos, eles estão começando a se recuperar do trauma destes meses. São boas notícias, eu disse, um alívio me inundando. Eu não tinha certeza se agimos a tempo. Você se saiu bem. A voz de Sarah carregava um calor que eu não ouvira antes. Minhas sobrinhas me disseram que você visitou o afloramento de granito 2 vezes este mês, deixando oferendas de tabaco, mesmo quando nenhum encontro estava agendado. Pareceu a coisa certa a fazer. Recostei-me na cadeira, olhando para o mapa topográfico emoldurado na parede do meu escritório. Eles precisam saber que não foram esquecidos. Eles sabem. Ela fez uma pausa. O grande macho me pediu para lhe transmitir algo. Ele diz que você agora faz parte do acordo, parte da ponte entre nossos povos. Enquanto você viver, o povo da floresta a considerará sob sua proteção. Enquanto você guardar o segredo deles, eles cuidarão de você em troca. Eu não tinha certeza do que isso significava, mas parecia significativo. Obrigada, eu disse. Agradeça a ele por mim. Diga ao grande macho que estou honrada. Continuei meu trabalho como técnica de levantamento por mais 12 anos, eventualmente chegando a um cargo sênior no escritório regional. Ao longo desses anos, mantive contato com Sarah Running Deer e suas sobrinhas, recebendo relatórios ocasionais sobre o povo da floresta, seus movimentos, sua saúde, o crescimento de seus jovens. Tornei-me, como Sarah havia previsto, uma ponte entre mundos, usando minha posição para proteger silenciosamente os territórios onde o povo da floresta vivia. Às vezes, em levantamentos solitários nas profundezas da floresta, eu sentia a sensação de estar sendo observada.
Os pelos da minha nuca se arrepiavam, e eu sabia, de alguma forma, que não estava sozinha. Nunca os vi nessas ocasiões. Eles eram cuidadosos demais, habilidosos demais em permanecerem escondidos. Mas eu sabia que eles estavam lá, observando a humana que se tornara sua improvável aliada. No início da primavera de 2003, Sarah faleceu pacificamente em sua casa na reserva. Ela tinha 93 anos. Suas sobrinhas continuaram o trabalho que ela havia começado e me levaram ao seu funeral, onde eu era a única não nativa presente. Durante a cerimônia, eu poderia jurar que ouvi uma vocalização da floresta além do cemitério. Um som profundo e lúgubre que atravessou as copas das árvores como um vento que não era bem vento. Quando olhei para Margaret, ela assentiu levemente. Eles haviam vindo prestar suas homenagens. Mantive uma figura de madeira esculpida em minha mesa pelo resto da minha carreira. Ela chegou em um pacote um outono, sem endereço de remetente, sem bilhete. A escultura retratava duas figuras lado a lado. Uma mulher humana, reconhecível por suas roupas e postura, e uma figura imponente coberta de pelos, sua mão repousando gentilmente no ombro da mulher. Colegas às vezes perguntavam sobre a escultura. Foi um presente de uma anciã nativa, eu dizia. Alguém com quem trabalhei em questões de preservação da natureza. Isso era verdade o suficiente. O que eu não lhes dizia era o que a escultura realmente representava. Uma promessa cumprida, um segredo protegido, e o conhecimento de que nas florestas mais profundas, nos lugares onde árvores antigas ainda se erguiam e os humanos raramente se aventuravam, nós nunca estávamos verdadeiramente sozinhos. Alguns mistérios, eu aprendera, não foram feitos para serem resolvidos. Foram feitos para serem guardados, respeitados e autorizados a permanecer nas sombras onde sobreviveram por milênios. E às vezes, a maior descoberta não era revelar a verdade ao mundo. Era se tornar um guardião dessa verdade, garantindo que seres que escolheram o silêncio pudessem continuar a viver em paz. Os anos que se seguiram nem sempre foram fáceis. Houve momentos de dúvida, vezes em que a parte racional da minha mente insistia que o que eu havia testemunhado devia ter sido algum tipo de alucinação elaborada. Mas então eu sentia aquela sensação de ser observada durante um levantamento solitário, ou recebia uma mensagem enigmática de Margaret sobre atividade na floresta profunda, e eu me lembrava. O peso daqueles olhos, o toque daquela mão maciça em meu ombro, a tristeza e a esperança naquele olhar. No verão de 2006, Margaret ligou com notícias preocupantes. Uma equipe de filmagem da Califórnia havia obtido licenças para fazer um documentário sobre críptidos nas florestas do Maine. Eles estavam planejando expedições extensas em áreas remotas, equipados com câmeras térmicas e sensores de movimento. Eles são diferentes dos pesquisadores casuais, disse Margaret. Essas pessoas são sérias, têm financiamento, equipamento e meses de tempo. Se alguém pudesse encontrar o povo da floresta, seriam eles. Usando minha posição, providenciei para que a manutenção de trilhas fosse agendada em várias áreas-chave que faziam fronteira com seus territórios. O barulho e a atividade explicariam a falta de avistamentos de vida selvagem. Também ofereci minha experiência como guia local ao produtor do documentário, que aceitou com gratidão. Por 3 meses, acompanhei a equipe de filmagem, levando-os em caminhadas exaustivas por terrenos genuinamente remotos, mas cuidadosamente escolhidos para evitar qualquer chance de um encontro. O documentário foi eventualmente lançado com atenção modesta. O povo da floresta nunca foi capturado em filme. A experiência me ensinou que as ameaças estavam evoluindo. A obsessão moderna por documentar tudo era talvez um perigo ainda maior do que a exploração industrial.
Uma única fotografia nítida seria suficiente para trazer milhares para estas florestas. Quando me aposentei do serviço florestal em 2015, eu tinha 62 anos. Margaret e Christine me estabeleceram como uma consultora informal para questões ambientais que afetam a região. Tornei-me, em essência, o que Sarah Running Deer havia sido quando a conheci. Uma anciã que conhecia segredos que a maioria das pessoas nunca acreditaria. Fiz minha última jornada ao afloramento de granito em uma noite amena de setembro de 2018. Minha saúde estava começando a falhar. Margaret e Christine me acompanharam, ajudando nas sessões difíceis da trilha. A lua estava cheia, pintando a floresta com luz prateada. Eles vieram, é claro. 4 figuras emergiram da escuridão. O grande macho, seu pelo agora mostrando mechas grisalhas, estava à frente. Dei um passo à frente lentamente. Eu não voltarei, eu disse, embora soubesse que ele não poderia entender minhas palavras. Meu trabalho aqui está terminado, mas outros continuarão. O acordo permanece. Tentei uma vocalização de despedida que Sarah me ensinara. O macho inclinou sua cabeça maciça, ouvindo. Então ele deu um passo à frente e colocou uma mão enorme em meu ombro. O toque durou mais tempo desta vez, reconhecendo que seria nosso último contato. Quando ele recuou, fez um som que eu nunca tinha ouvido antes, um que parecia destinado especificamente a mim. Eu nunca saberia seu significado preciso, mas a emoção por trás dele era clara. Respeito, gratidão. Adeus. Eles se fundiram de volta na floresta, e eu fiquei por um longo tempo observando o espaço onde eles estiveram. A figura de madeira esculpida ainda está em minha mesa enquanto escrevo isto. A mulher humana e a figura imponente lado a lado, parceiros em um acordo antigo. Não sei quanto tempo mais terei, mas não tenho medo. Vivi uma vida com propósito, contribuindo para algo muito maior do que eu. O povo da floresta é real. A filha de Christine, Elizabeth, está agora aprendendo os costumes antigos, preparando-se para tomar seu lugar na cadeia de guardiões. A história continua. Novos protetores estão surgindo para tomar o meu lugar. Os acordos são mantidos, o antigo equilíbrio entre o oculto e o visto, entre o mistério e o mundano, é preservado. Encontro paz nisso, e quando fecho os olhos, ainda posso sentir o toque daquela mão maciça em meu ombro, oferecendo confiança, esperança e gratidão. Isso é o suficiente. Isso é mais do que suficiente. As sombras sabem que seus segredos estão seguros.